A Bíblia segundo o cientista. Gênesis capítulo 14. A Guerra dos 9 Reis. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Aqui a gente tenta separar o que é fato do que é fé, mostrar que é possível ter uma convivência harmoniosa entre ciência e religião, desde que as pessoas concordem em ter sensatez. Vamos lá. Episódio de hoje, Gênesis capítulo 14, a Guerra dos 9 Reis. Nosso plano de estudos de hoje contempla o seguinte: 5 reis lutam contra 4 e perdem. Ló e sua família são sequestrados. Abrão resgata Ló e o rei de Salém abençoa Abrão. Bem, nós começamos com reis que fazem guerra contra outros reis. Em Gênesis capítulo 14, versículos 1 e 2, está escrito o seguinte: E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Quanto nome, né? Santa confusão, Batman. Que é isso? Quem são essas pessoas? Bem, vamos tentar organizar as coisas assim, tá? No canto esquerdo, colocamos 4 reis, tá? Amrafel, Arioque, aliás, os reis Amrafel, Arioque, Quedorlaomer e Tidal, que são respectivamente reis de Sinar, Elazar, Elão e Goim, tá? Estes 4 reis, eles entram em guerra contra outros 5 que estão no canto direito: Bera, Birza, Sinabe, Semeber e um que não é citado. Quer dizer, teve um rei aqui que foi menosprezado, o rei de Bela ou Zoar. Ele não é mencionado e não há explicação por quê, né? Já que existem capítulos que têm tantos nomes, né? Qual era o problema de colocar mais um? Mas simplesmente o nome desse rei, ele é omitido. E nós não sabemos por quê. Mas a questão então é que nós temos 4 reis que entram em guerra contra 5. Né? Sendo que entre os 5 nós temos os reis de Sodoma e Gomorra, que são 2 cidades bastante importantes no Gênesis, que vão ter um destino trágico. Bem, seguindo então. Vamos falar de um rei especificamente aqui. Um rei que está um pouco longe do lugar onde acontece essa batalha, essa guerra, que é o rei de Elão. Então, o Quedorlaomer, que é mencionado nessa guerra, ele é citado como rei de Elão. O Elão, ele ficava em uma região que corresponde atualmente ao sudoeste do Irã. Então, no hebraico original, né, o nome é citado como Eilan, né, e o nome do rei é Quedorlaomer, né, parecido com a tradução em português. Bem, então, esse rei, Quedorlaomer, ele saiu de lá da região próxima do Irã e ele foi fazer guerra ali nas terras que hoje são do Estado de Israel, ou na verdade, né, terras compartilhadas entre o Estado de Israel e o território palestino da Cisjordânia. Para a época, era uma caminhada bem longa, né, considerando os meios de transporte. O pessoal tinha que ir andando a cavalo. Então, não era uma viagem muito fácil. Por que esse rei saiu de lá para ir fazer guerra em um lugar distante? Bem, o Elão, ele é o nome de um dos filhos de Sem. Então, se você está acompanhando nosso curso, né, você sabe que o Sem é um dos 3 filhos de Noé. Tá? Em Gênesis 10, 22, está escrito: os filhos de Sem são Elão e Assur, e Arfaxade, Lude e Arã. Então, a Bíblia menciona que Sem teve 5 filhos, e um deles chamava Elão. Então aqui nós temos um detalhe interessante, porque um rei que era descendente de Sem, ele fez guerra contra descendentes de Canaã.
o filho do seu irmão Cã, que é o amaldiçoado. Nós temos um capítulo anterior que a gente fala sobre isso, sobre a maldição de Canaã, né, por que ele foi amaldiçoado. Então, e parece que essa maldição ela está fazendo efeito, né, porque os descendentes de Sem estão guerreando contra descendentes de Canaã. Bem, nós temos uma seguinte informação aqui a respeito dessa guerra, quais as motivações, né? De forma breve, nós vemos que os reis cananeus, os reis descendentes de Canaã, eram servos do rei semita, do rei descendente de Sem. Então, eles estavam em uma posição de servidão e parece que não estavam gostando disso. Em Gênesis 14:4, está escrito: 12 anos haviam servido os reis cananeus a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Provavelmente, isso é uma hipótese, né? Mas é uma hipótese baseada em algo que sempre ocorre na história, é constante, são os impostos. Então, provavelmente, esses reis tinham que pagar tributo a Quedorlaomer e estavam cansados de fazer isso, né? Até porque os tributos talvez aumentassem, né? Então, eles resolveram se rebelar. Bem, essa questão da servidão, ela, a princípio, né, no Gênesis, ela parece ser um efeito também da maldição, né? Porque em Gênesis 9, versículo 26, está escrito: e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Aqui quem está falando é Noé. Então Noé, ele está amaldiçoando o seu neto Canaã, né? Fazendo com que, ou melhor, né, está lançando uma maldição para que a descendência dele sirva a descendência de Sem, né? Que a descendência do neto sirva a descendência do seu filho, Sem. Então essa situação da servidão dos 5 reis cananeus, ela, nesse contexto aqui, né, ela parece ser uma consequência da maldição de Canaã. Seguindo, o que acontece? Bem, os reis cananeus eles se revoltam, né? Mas a coisa não dá muito certo. Na verdade, assim, o Gênesis fala que o Quedorlaomer ele já estava em guerra, né? 13º ano, eles se rebelaram, né? Aí no 14º ano, segundo Gênesis 14:5-7, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé, Kiriataim. Quem são essas pessoas? Quem são esses lugares? Na verdade, eles não interessam, né? Mas o que é importante saber assim, é que o Quedorlaomer ele atacou alguns reinos, né? Depois ele veio aos Oreus, no Monte Seir, até a campanha de Parã, que está junto ao deserto. Então, o Quedorlaomer, após os 5 reis se rebelarem, ele saiu numa campanha e ele foi atacando vários lugares, né? Depois, tornaram se refere ao Quedorlaomer e seus aliados, e vieram a Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então o Quedorlaomer ele saiu com reis aliados e começou uma campanha atacando vários reinos, né? E ainda não tinha chegado nos rebeldes. Então, provavelmente porque ele estava indo no caminho até lá, né? Tá saindo ali das terras que hoje eram o Irã, até chegar aos seus reinos servos rebeldes. Com relação a alguns desses reinos que ele atacou, vamos destacar aqui os Amalequitas, né? Por que nós vamos destacar aqui os Amalequitas? Porque essa citação aqui, ela é muito estranha. Ela é estranha porque os Amalequitas ainda não existiam, né? Os Amalequitas são descendentes de Esaú, que é neto de Abrão.
Então Abraão nem tinha filho ainda. Então, nós estamos nesse momento aqui, Abraão não tinha filho. Ou pelo menos ele não tinha, né, o filho que seria o seu herdeiro, e, né, que por sua vez seria o pai de Esaú. Portanto, não tem Amalequita. Então, como é que o Quedorlaomer e os seus aliados eles feriram a terra dos Amalequitas? Então, pode ser que essa referência à terra dos Amalequitas seja, para quem está lendo, saberá, é a terra, né, onde os Amalequitas vivem atualmente, né? Ou a terra onde os Amalequitas viviam há pouco tempo atrás, né? Considerando que quem está escrevendo aqui pode também estar mencionando alguém que já não está mais lá. Mas a questão é que essa referência é curiosa porque ela não fala sobre quem estava lá naquele momento. Fala sobre pessoas que vieram a residir ali posteriormente. Tá? Então, os Amalequitas, eles não existiam ainda. Tá? Mas seguindo, os 5 reis rebeldes atacam, são derrotados. Então, embora a quantidade de reis seja superior, talvez a quantidade de soldados, ou o seu armamento, ou a sua estratégia não seja melhor que a de Quedorlaomer. Em Gênesis 14, 8 a 11 está escrito: então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, essa é Zoar, e ordenaram batalha contra eles, contra Quedorlaomer e seus aliados, no vale de Sidim. Os aliados de Quedorlaomer eram o rei Tidal, o rei de Goim, Arafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. Então era uma guerra de 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Então a batalha foi um desastre para os 5 reis rebeldes. O Quedorlaomer e seus aliados os derrotaram, os reis rebeldes fugiram, e o Quedorlaomer ele saqueou Sodoma e Gomorra, tomou as riquezas, tomou a comida e saiu. Que é uma curiosidade só, né, os nomes das cidades em hebraico, né, Sodoma e Gomorra, é Sedom e Amorrá. Sedom e Amorrá. Bem, e depois desse desastre aqui, dessa batalha em que os 5 reis foram derrotados, o que aconteceu? Bem, tinha uma pessoa que por acaso estava no lugar errado, né, na hora errada, que era o Ló. Se você assistiu o vídeo anterior, sabe que o Ló e o Abraão eles se desentenderam, né? Ou melhor, os pastores deles se desentenderam. Abraão resolveu que era melhor eles se separarem. E o Ló ele resolveu habitar em Sodoma. Então o que aconteceu? Ele acabou sendo sequestrado. Né? Em Gênesis 14, 12 a 13, nós temos esse relato. Também tomaram a Ló. Quem tomou a Ló? O Quedorlaomer e seus aliados. Ló que habitava em Sodoma, Ló que era filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então eles sequestraram o Ló e também roubaram as suas riquezas. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Então alguém que escapou da batalha, do saque, ele foi até Abrão, sabia que Abrão era o tio de Ló, e contou o que aconteceu. E aqui nós ficamos sabendo que o Abrão, ele tinha alguns aliados que eram de outros povos aqui. Né? Então, Abrão tinha uma aliança com amorreus, né, que por acaso era o povo que os seus descendentes iam destruir no futuro. Então, Abraão, nesse momento, está de boas ali com os amorreus, mas depois os seus descendentes vão entrar em guerra contra eles. Né? Então, parece que a descendência de Abraão não seguiu, né, os passos de harmonia e paz do seu ancestral. Mas vamos seguir. Então, Abraão, ele vai fazer o quê? Ele vai, né, o pastor, o proprietário de ovelhas, Abraão, pastor nômade,
ele vai sair em perseguição ao rei que derrotou 5 reinos. Então nós temos em Gênesis 14, 14 e 17 esse relato. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Você ficou impressionado com isso? Olha só, um pastor nômade, ele junta 318 pessoas da sua casa, seus criados, aí, talvez parentes, e ele arma, faz um exército aí de 318, não são os 300 de Esparta, são os 318 de Abrão, e ele vai e persegue o rei que derrotou 5 reinos, e ataca eles, consegue resgatar o Ló, não só o Ló, como as propriedades do Ló, né? O Ló, as mulheres, todos os empregados do Ló, o Abrão traz de volta, né? E aí o rei de Sodoma, que foi derrotado por Quedorlaomer, ele veio se encontrar depois de Abrão, e nós ficamos sabendo que o rei de Sodoma conseguiu também uma vitória contra o Quedorlaomer. Talvez ele conseguiu essa vitória porque o Abraão atacou o Quedorlaomer e acabou enfraquecendo. Então, estamos impressionados aqui, né? O Abraão agora se tornou um senhor da guerra, né? Um senhor da guerra. Uma curiosidade a respeito desse relato é a questão da localização, né? Que inicialmente o Abraão perseguiu Quedorlaomer e seus aliados até Dan. Acontece que Dan não existe nesse momento, tá? Porque o Dan é o nome de um dos filhos de Jacó, né? Que seria o neto de Abraão, que ele não conheceu, que depois também vai se tornar o nome de uma tribo de Israel, e de um local onde essa tribo irá habitar. Mas esse local não existe, a tribo não existe ainda. Então é uma referência como se a pessoa que está escrevendo, ela estivesse falando, quem está lendo agora sabe do que se trata Dan, sabe onde está Dan. Então ele está escrevendo para contemporâneos seus, né, em um momento em que esse local existe ainda, Dan. Ou pelo menos existiu há algum tempo não muito distante, para que quem está lendo localize isso em sua mente. Mas a localização de Dan, ela só vai ser relatada no livro de Josué, no capítulo 19, nos versos de 40 a 51. Que aí quando os hebreus estão dividindo a terra dos descendentes de Canaã entre si, é que nós temos a descrição de qual é o pedaço de terra que a tribo de Dan toma para si. Bem, então o Abrão conseguiu resgatar seu sobrinho, né, com sucesso, né? Abrão agora é um vitorioso na guerra contra um rei poderoso, segundo o que nós vimos anteriormente. E o que vai acontecer? Bem, aí aparece um personagem que a gente não sabe por que ele apareceu, né, e qual a motivação dele para isso. Mas é alguém que não havia sido mencionado anteriormente, que é o Melquisedeque. Melquisedeque, que é mencionado como rei de Salém, a cidade que vai se tornar no futuro Jerusalém. Então Melquisedeque, rei de Salém, ele traz pão e vinho, e o livro diz que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele era alguém que acreditava no mesmo Deus que Abrão, né? E ainda era um sacerdote. E o Gênesis diz o seguinte, né, que Melquisedeque abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então o Melquisedeque, ele entregou o dízimo para Abrão, né, segundo o que a gente entende aqui, né?
Então, nós temos o relato de que Melquisedeque chegou com o pão e vinho, abençoou Abraão, e aí a menção, né? E deu o dízimo de tudo. Né? Quem deu? Né? O Melquisedeque. Por quê? Não sabemos. Então, o Melquisedeque fez uma oferta, né, da 10ª parte do que ele tinha para Abraão. Né? Por que ele fez isso? Né? Bem, nós só podemos elaborar alguma hipótese aqui. Né? Talvez o rei Quedorlaomer também fosse uma ameaça para Melquisedeque, rei de Salém, e ao derrotar Quedorlaomer, colocar ele e seus aliados em fuga, o Abraão acabou ajudando Melquisedeque. Então essa oferta era uma forma de Melquisedeque agradecer pela ajuda que Abraão lhe fez. Então essa seria uma explicação possível para que um rei viesse até um pastor de ovelhas e entregasse a ele uma oferta, mas de 10ª parte. Veja bem, aqui não há referência anterior de que houvesse algum tipo de obrigação para que o Melquisedeque fizesse isso. Ele fez porque ele quis, tá? Quando ele deu-lhe o dízimo de tudo. Então, assim, tome cuidado quando alguém for usar esse verso aqui para tentar convencer as pessoas de entregar a 10ª parte de qualquer coisa, tá? Porque, assim, o fato do Melquisedeque ter dado o dízimo, né, não cria nenhuma obrigação para ninguém dar nada, tá? Ele deu porque ele quis, tá? Provavelmente ele deu de uma forma de gratidão. Abraão, você me ajudou aqui, né, expulsou meus inimigos aqui, então eu dou a sua oferta aqui em gratidão. Né? E era uma conta que era mais fácil fazer, era dividir por 10. E depois? Né? Depois o rei de Sodoma, ele também veio fazer uma oferta para Abraão. Aparentemente Abraão aceitou a oferta do Melquisedeque, não teve nenhum problema. Agora, quando o rei de Sodoma veio, a coisa foi diferente. Está escrito: e o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Quer dizer, o rei de Sodoma falou: eu quero só as pessoas. Você pode ficar com a riqueza que o Quedorlaomer tirou. Né? É uma oferta que eu te dou. Só que está escrito: Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. Então Abraão, ele concorda que os amorreus, seus aliados, recebam recompensa de Sodoma, mas ele não quer. Ele fala: eu não vou aceitar para que você não diga que você me enriqueceu. Né? Então, assim, o Melquisedeque pode me ajudar a enriquecer, mas você não. É uma coisa meio estranha, mas talvez o sentido seja que a oferta do Melquisedeque, ele aceita porque o Melquisedeque acredita no mesmo Deus de Abraão, enquanto o rei de Sodoma não. Tá? Isso é uma hipótese. Então, né, essa é a conclusão da história da Guerra dos 9 Reis. Agradeço sua atenção, né? Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo, ativar as notificações. Aqui a gente vai encerrar fazendo o que nós sempre fazemos, dando as referências, né? Falando que nós utilizamos a Bíblia Sagrada em português, Almeida Revista e Corrigida, né? Que nós temos várias fontes de consulta para o hebraico e sua transliteração, né? Que as fontes, né, que estão em hebraico moderno, elas vêm do livro interlinear hebraico-português. E assim nós concluímos aqui, agradecendo você pela sua audiência. Né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, faça comentários. Obrigado pela sua atenção.